Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a crítica sobre o mais novo filme do diretor Robert Eggers, o longa Nosferatu. A história acompanha a Ellen, uma jovem do século XIX que é atormentada em seus sonhos pelo terrível Nosferatu, até que um dia seu marido Thomas precisa fazer uma viagem e sua situação piora. O longa tem direção e roteiro escrito por Robert Eggers, que resolve trazer uma espécie de remake do clássico do cinema Nosferatu de 1922. Minhas expectativas para esse filme estavam bem altas, eu gosto bastante do diretor, adorei A Bruxa, meu primeiro contato com ele foi em Homem do Norte, que é um filme que eu gostei muito da mística ali por trás da história, e aí com o anúncio de Nosferatu, com tantos nomes conhecidos e tantos nomes que eu gosto muito, eu fiquei bem empolgada. E daí, por conta disso, até para me preparar para o filme, resolvi assistir a versão de 1922, que eu gostei bastante também, então isso me deixou apenas mais hypada porque eu iria ver aqui em Nosferatu de 2024. Pra ser bem sincera, apesar do filme ser um remake da versão de 1922, eu fiquei um pouco chocada com as similaridades assim que ele tem com essa versão, em parte porque eu não esperava que seria tão parecido assim. Lógico, a história tem algumas mudanças e mudanças muito positivas que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas realmente tem certos momentos dentro da história que são muito similares, assim, desde o roteiro, enfim, até mesmo a própria ambientação ali da história, né? O momento em que o personagem do Nicholas Hoult, o Thomas Hunter, chega na mansão do Conde Orloff, é praticamente uma reconstrução ali, o que momentos é muito legal, mas eu particularmente, tendo assistido o Nosferatu de 1922 recentemente, eu vou falar pra vocês que eu senti um efeito ruim disso, porque eu fiquei um pouco entediada em alguns momentos por já saber o que iria acontecer. Não que eu esperasse que a história fosse completamente diferente, mas realmente é tão parecido, e eu não sei nem dizer algum exemplo de algum outro filme que me fez sentir dessa maneira, assim, mas por já saber que agora vai acontecer tal coisa, agora vai acontecer outra coisa, por ser tão parecido, assim, eu me desconectei um pouco da história por ficar entediada e já saber o que viria depois. Mas realmente a parte mais legal do filme, na minha opinião, é justamente todo esse carinho e o nível de detalhe que a gente tem em torno do filme, né? A dedicação do diretor pra criar esse filme, assim. E ele se apega muito à mitologia do Nosferatu, né? Ao folclore ali ao redor dele, fazendo diversas referências, assim, a essa cultura e a contos de como a figura do Nosferatu seria imaginada. E bom, o filme tem praticamente 1 hora a mais do que a sua versão de 1922 e com isso a gente ganha um aprofundamento muito maior em diversos personagens, principalmente na personagem da Ellen, que no longa, na primeira versão ali, ela era uma personagem coadjuvante ali dentro da história, ela tinha sua importância, lógico, ela tem a conexão, assim como ela tem no filme de 2024 com o Nosferatu, mas ainda assim ela era uma personagem mais coadjuvante, e aqui a gente tem um desenvolvimento muito maior, assim, da personagem, o que particularmente deixou o filme muito mais interessante, assim, porque a gente, de certa forma, consegue se conectar muito melhor com ela. Com isso também, a obsessão que o Warlock tem pela Ellen também acaba sendo mais desenvolvida, né? Eles têm, de certa forma, uma espécie de relacionamento ali dentro do filme, e eu gostei porque dentro do primeiro filme parece que foi uma escolha do acaso, né? Que apenas aconteceu, assim. E aqui não, eu acho que tem uma razão a mais de ser, assim, pra ter essa conexão entre esses dois personagens, né? E é um relacionamento que vai pra um lado muito mais sexual, que é muito interessante, que a gente não vê no primeiro filme. E eu vi uma crítica que eu gostei bastante, que falava sobre que esse relacionamento sexual entre os dois personagens mostra muito sobre as vontades da Ellen, né, que era uma mulher ali no século XIX que tinha desejos e vontades, né, só que esses desejos e vontades sexuais eram vistos pela sociedade como algo impuro, uma abominação, algo para ser contido, e esses desejos, essa vontade dela
teria sido personificado na figura do Orlok, por isso que ele é da maneira que ele é, né, visualmente, assim, né, dentro do filme ele é realmente um monstro, assim, né, e algo que eles estão tentando combater, mas ainda assim o filme faz diversas referências ao primeiro filme, muito além da narrativa somente, mas também por trazer novamente essas temáticas do expressionismo alemão, né, do medo e da insanidade, mas aqui de uma forma que tem a ver com a mística do personagem do Nosferatu, né? Os personagens, eles, claro, ficam malucos e tudo mais, mas isso tá muito mais ligado com uma certa possessão do personagem do que apenas eles enlouquecerem por enlouquecerem, digamos assim. E esses sentimentos de medo, de insanidade e também de sofrimento são intensificados graças à fotografia do filme, né? Principalmente durante as cenas noturnas, que me lembraram bastante as cenas de Homem do Norte, que conseguem trazer esse peso, assim, e essa opressão mesmo que aqueles personagens estão sentindo com esse possível monstro chegando ali na cidade deles. Bom, sobre a construção do personagem do Nosferatu, com certeza é o fato do filme que mais tem curiosidade sobre, tanto da construção quanto o preparo do ator Bill Skarsgård para interpretar o personagem. As curiosidades todas são bem interessantes, eu separei algumas para ir comentando aqui com vocês. Mas realmente dá pra ver que foi um personagem que teve todo esse carinho e cuidado de construção, mas eu particularmente não gostei tanto assim da caracterização dele. Bom, a ideia que o Robert Eggers teve pro personagem foi muito ligada às lendas ali da figura do Nosferatu, né? Que ele seria um conde, né? Como o filme mesmo fala. E um morto-vivo, praticamente, né? E eu acho que isso fica muito visível dentro do visual dele que a gente vê no filme, né? Que é um personagem que mantém as roupas de conde, o chapéu, o próprio bigode mesmo, e ao mesmo tempo tem um corpo muito machucado, né? Como um morto-vivo mesmo. Acho que essa versão deixa o personagem um pouco mais realista e talvez menos cartunesco do que a visão que a gente tá acostumado de pensar quando a gente pensa na figura de um vampiro. Mas particularmente eu gosto mais dessa visão, assim. Eu gosto da coisa do vampiro que a gente vê, por exemplo, em What We Do in the Shadows, assim. Eu gosto dessa versão, assim, né? E aqui a gente recebe um Nosferatu que é praticamente um monstro mesmo, né? Ele chega quase a ser um animal, assim, tanto pela respiração do personagem, a voz dele, mas também a maneira como ele ataca as suas vítimas. É tudo muito brutal, assim, muito violento. Um filme que dá pra gente sentir verdadeiramente que aqueles personagens não têm escapatória, assim. E o que deixa a atmosfera mais assustadora, apesar de eu não ter curtido tanto assim essa versão. Eu vou ser bem sincera, que o que mais me incomodou realmente foi o bigode. Eu acho que isso me desconectou um pouco do personagem e não sei, não me fez ter tanto medo quanto eu poderia se ele não tivesse esse bigode, assim. Mas em nenhum momento isso é uma crítica à atuação ao Bill Skarsgård. Eu acho que ele é um ator fenomenal, principalmente na hora de interpretar esses monstros, assim, né? Ele já tinha impressionado todo mundo com o It, a Coisa, e acho que aqui ele impressiona ainda mais porque se eu não soubesse que era ele, eu jamais ia falar que era ele ali. Ele realmente se disfarça dentro do personagem, né? As curiosidades sobre todo o cuidado que ele teve, assim, ele consultou um instrutor de ópera para falar mais grave, para ter essa voz nesse tom baixíssimo e grave do personagem, né, que invoca um certo medo, né, e uma atmosfera de poder mesmo, né, um personagem que, como eu falei, ele em diversos momentos mostra para os personagens que não tem escapatória. E uma coisa também é que ele é um personagem que causa desconforto, né? Todas as vezes que a gente vê ele em cena, até pela aparência dele, né? Pelos machucados, quando a gente vê, e eles são mostrados algumas boas vezes ali ao longo do filme, ele é um personagem que, não sei, não dá uma sensação boa enquanto você tá assistindo, né? E isso tudo, claro, é intensificado graças à voz, assim, porque ela não só tá num tom muito baixo, como ele também fala de uma forma como se fosse dolorido falar as palavras, assim, uma dor física mesmo. Mas pra mim o grande destaque dentro do filme, e uma grande surpresa na verdade, é a performance da Lily Rose Depp,
que interpreta a Ellen, e genuinamente eu gostei muito dela. Eu acho que ela tá magnética dentro desse filme, assim. Acho que todas as cenas dela são as melhores cenas dentro do filme, e são cenas que cada vez que ela aparecia eu ficava feliz, porque teria mais cenas da personagem, assim. Eu acho que ela se destaca muito nas cenas, lógico, que ela grita, que tem aqueles momentos de possessão, que ela tá com medo, mas acho que as cenas também são legais os momentos em que ela tá demonstrando carinho com o marido dela, o Thomas, ou com a amiga dela, Ana. Enfim, acho que tem vários momentos muito legais que a personagem passa, e ao mesmo tempo, por a gente ter esse maior desenvolvimento do personagem dela e conseguir, né, por consequência, se conectar muito mais com ela, a gente acaba sentindo muito mais a dor e o sofrimento que a personagem passa por conta dessa conexão que ela tem ali com o Warlock. É uma dor e um sofrimento que é quase angustiante, assim, como se ela quisesse falar alguma coisa e ela não conseguisse. Meio que é essa sensação, como se tivesse alguma coisa engasgada, assim. E, enfim, acho que ela traz uma performance sensacional, assim, pra dentro do filme, e consegue entregar todas essas emoções de uma forma muito palpável, com que a gente sinta também enquanto tá assistindo o filme. Mas, pra ser sincera, esse filme não ficou tanto comigo, e eu não gostei tanto dele quanto eu gostaria. Eu acho que eu acabei indo com expectativas demais e acabei me decepcionando, pra ser bem sincera, assim. Eu gosto das mudanças que ele traz, e eu acho que ele é um bom remake. Eu acho que ele consegue apresentar a história para pessoas que, enfim, não teriam tanta vontade de assistir a versão de 1922 de uma forma excelente, mas ao mesmo tempo eu não me apaixonei pelo filme, assim. A caracterização do Orlok me incomodou, assim. Eu acho que o filme, ele é muito longo em alguns momentos. Acho que tem alguns plots dentro do filme que eu teria cortado, porque simplesmente, não que eles não agreguem à história, porque deixa, de certa forma, mais complexo, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma conexão muito grande com os personagens desses outros plots. Eu não tava me importando tanto com o que ia acontecer com eles, né? E, pra ser bem sincera, eu acho que o meu maior erro, na verdade, foi ter assistido recentemente a versão de 1922, porque ela é muito icônica. E apesar de eu achar que ela também tem seus momentos que são mais alongados, e que aqui nesse filme de 2024 eles souberam podar esses momentos de uma forma melhor, eu acho que não tem como tirar o icônico. Foi um filme que ficou comigo, né? Para além da gente olhar pro filme e pensar, caramba, olha como tudo era feito em 1922, é um filme muito icônico, com cenas muito marcantes, né? E principalmente a figura do Nosferatu é sensacional, assim, né? A construção daquele personagem, enfim, um ator extremamente alto, com mãos compridas, e ele andando nas sombras, né? A sombra dele subindo a escada. Que momento marcante! Antes de assistir o filme, eu já tinha esse momento na cabeça, e eu já tava ansiosa pra assistir o filme, pra poder ver e entender o contexto do que tava acontecendo naquela cena, né? Então, eu gosto muito dessa mística do vampiro vampiresco, assim, que a gente tem em Nosferatu de 1922. Pra ser bem sincera, quanto mais eu penso em Nosferatu de 2024, mais eu gosto, mas não necessariamente pela história, pelo filme em si, e sim pelo carinho. Eu sou muito levada na onda pelo carinho das pessoas fazendo um filme, assim. Eu acho extremamente apaixonante quando um diretor é apaixonado pelo trabalho que ele faz, é apaixonado pelo filme, né, que ele fez, assim. E eu acho que aqui tem muito disso, assim. Dá pra ver que o Robert Eggers pesquisou a respeito dessa figura e que quis trazer uma versão diferente, mas que ainda assim prestasse homenagens, né, à versão antiga. E acho que ele consegue, e quanto mais curiosidades eu leio sobre, mais interessada eu fico, mas ainda assim o filme não me deu essa sensação, eu não me senti apaixonada quanto eu gostaria, né? Mas bom, pra mim, Nosferatu tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Nosferatu, e também deixar aqui nos comentários qual que é a sua versão favorita do conto do Drácula, do Bram Stoker, e também deixar aqui nos comentários o seu filme de vampiros favorito. Então foi isso, até o próximo vídeo.